Olá, esse é o nosso trabalho de antropologia filosófica. Hoje vamos falar um pouco sobre o humanismo e o existencialismo. O humanismo, ele teve origem no século XV, durante o auge do Renascimento cultural. Por essa razão, também podemos chamá-lo de humanismo renascentista. Podemos contextualizá-lo também com outros elementos históricos, nos quais estão envolvidos as grandes navegações, a Reforma Protestante e a Revolução Científica Moderna, que tiveram grande impacto no surgimento e no progresso da filosofia moderna. Dessa maneira, o humanismo ele é estabelecido como um movimento artístico e cultural, que teve contribuições na arte, na pintura e na política também. Como características da filosofia humanista, podemos citar a persistência e a descontinuidade no pensamento medieval, que foram essenciais para a filosofia contemporânea, os próprios clássicos gregos como Platão e Aristóteles, e filosofias helenísticas, incorporando seus valores estoicos e epicuristas. Destaca-se também pelo sincretismo e ecletismo, resgatando assim as ideias de Parmênides e Platão, em diferentes contextos. Podemos citar como característica do humanismo a dignidade humana. Na Renascença, autores celebram a dignidade humana, destacando a capacidade única de transcender da contemplação à ação, enfatizando a transformação do mundo como característica fundamental. A dignidade humana, ela impulsiona concepções de consciência, que são características essenciais à universalidade do homem. A ideia de um homem universal e a natureza humana estimulam a observação empírica sobre o ser humano. Entre os principais representantes do humanismo, podemos citar Nicolau de Cusa, que enfatizou a liberdade humana e sustentou a posição do homem como centro da criação, e Lourenço Valla, que defendeu a moral fundamentada no epicurismo. Podemos falar também um pouco sobre o existencialismo. O existencialismo é um jeito de pensar que surgiu na França no século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a refletir um pouco mais sobre os temas como a responsabilidade, a liberdade e a morte. Essa filosofia, ela foca em perguntas importantes sobre a vida humana, como seu propósito e o seu significado. Os filósofos existencialistas acreditam que a vida não tem um sentido já definido. Entre os princípios do existencialismo, podemos citar como uma ideia-chave a existência vem antes da essência. Isso significa rejeitar imposições externas de moral, valores ou crenças. A ênfase está na experiência de vida. Os temas essenciais abordam coisas como a liberdade, a limitação de vida, o fato de ser autêntico e assumir as responsabilidades, junto com as emoções como a angústia, náusea e tédio. Cada percepção é vista como uma interpretação única. Nessa visão, nenhum objeto é totalmente puro. Como um dos representantes do existencialismo, podemos citar Jean-Paul Sartre. Ele fundamentou sua filosofia na ideia de que a existência humana vem antes da essência. Destacou que, ao contrário de animais ou objetos, os seres humanos não possuem uma essência pré-determinada. Elas se constituem ao longo da vida, sem um destino fixo. Sartre explora também 3 tipos de relação com o outro: a apropriação do outro como objeto, a influência mútua na perspectiva e a observação recíproca, que nos transforma em um ser para o outro. Como um segundo representante do existencialismo, podemos trazer Martin Heidegger. Ele traz a ideia da design. O termo design destaca-se ao diferenciar os seres humanos do não humano, representando um ser envolvido em sua própria existência e aberto a possibilidades. Essa distinção é marcada pela ausência de imersão total no mundo e pela falta de uma essência pré-determinada. Isso implica habilitar o mundo de maneira prática, afastando-se da mera localização e enfatizando a experiência vivida sobre a cognição teórica. Essa perspectiva rejeita a busca tradicional de uma realidade além das aparências, destacando-se a importância de reconhecer o não ser na compreensão da existência. Dessa forma, finalizamos nosso trabalho. Esse trabalho foi elaborado por Rízia Maria e Vitória Brito. Muito obrigada pela atenção.